Segundo o dicionário, fascismo é o princípio de querer impor uma ideologia sobre os outros. Já segundo a esquerda, fascismo é toda a opinião com a qual ela discorda. É que apesar de se vender como diversa, tolerante e pela liberdade de expressão, aquilo que encontramos além da publicidade enganosa é uma esquerda que lida muito mal com o contraditório. Chega mesmo a querer policiar as opiniões, tanto da sua oposição política como dos próprios militantes. E, honestamente, bastam os livros de história para que isto não surpreenda ninguém. Na realidade, a esquerda não aceita simplesmente que tenhas uma opinião fora do seu raio de tolerância. É toda muito diversa e tolerante até que discordes dela. Eu digo mesmo, tolerância é uma cena que não lhe assiste, porque tolerância não é aceitar a existência de opiniões com as quais já concordamos. Tolerância é precisamente aceitar a existência de opiniões contrárias, sobretudo aquelas que mais nos desafiam e põem em causa. Só que, lá está, do ponto de vista da esquerda, uma opinião só pode existir se estiver circunscrita nos limites daquilo que ela entende ser aceitável. E essa baliza de opiniões aceitáveis vai estreitando com o tempo, gradualmente, até que só possas pensar exatamente aquilo que ela deixa que tu penses. A certa altura dás por ti a censurares e a condicionares o teu próprio discurso, simplesmente porque te queres poupar as acusações gratuitas que os tolerantes de esquerda têm na ponta da língua para ti. E sim, eu sei, ninguém leva a sério estas acusações além da sua própria bolha de eco. Vivem dentro de uma caixinha tão pequena que se sentem enormes em comparação. Mas o problema é que, apesar disso, o debate na sociedade tem sido condicionado por causa destes julgamentos gratuitos. São uma arma de intimidação. E a direita em Portugal tem cedido a esta pressão e deixado de condicionar o seu discurso sob ameaça e com medo de levar com estes catálogos descabidos. A direita em Portugal pede autorização à esquerda para defender as suas ideias. Eu não sou contra o SNS, mas... Eu não sou contra o ensino público, mas... Eu não sou contra a imigração, mas... Mas já perdeste a pessoa. E perdeste-o no momento em que tu próprio tens vergonha e tentas justificar aquilo que estás a defender e que devia ser a tua primeira convicção. Não podes esperar que o teu eleitor tenha orgulho nas ideias que tu defendes e que vote nelas quando tu próprio tens medo de as defender. A nossa direita tem de tal forma um medo patológico de levar com os catálogos descabidos da esquerda que nos últimos 5 anos deixou de ter iniciativa e passou a tornar-se meramente responsiva. E portanto a esquerda definiu sempre os tópicos de debate e levou a direita atrelada para onde quis. Conseguiu centralizar a conversa à esquerda e tudo porque a direita teve medo de levantar debate. E perante essa descaracterização acabou por se diluir, perdeu a sua identidade e os seus eleitores deixaram de se rever nela. Se repararem, os novos partidos que não têm medo de dizer ao que vêm têm recebido os órfãos partidários da direita. Mas voltando à conversa da intimidação da parte da esquerda. Descartes disse, penso, logo existo. Já a esquerda segue uma lógica de eu não gosto, logo não deve existir. E a realidade é que, hoje, a esquerda não defende a liberdade de pensamento, defende o privilégio de não ser posta em causa. E é por isso que chama tão facilmente de fascista, ou extrema-direita, ou supremacista branco a quem quer que a desafie. Porque descredibilizar um mensageiro permite-lhe achar que invalidou a mensagem dele e não tem de passar pela parte difícil, que é o exercício de refutar o argumento oposto, ou sequer de defender o seu. É que para refutar o argumento oposto exige-se, primeiro, o esforço de ter de o entender e depois a humildade de pôr potencialmente em causa as próprias premissas. E nenhuma destas duas coisas é aceitável para quem parte para um diálogo já com o intuito de sair vencedor e não o de procurar a verdade. A esquerda não pretende dialogar, porque já se convenceu de estar certa. Mas a esquerda acha que está sempre certa, porque na sua superioridade moral é ela que define aquilo que é certo. E, portanto, para que a troca de ideias não ponha em causa toda essa sua certeza, descredibiliza o mensageiro ou impede-o mesmo de falar. Afinal de contas, é mais fácil evitar o debate do que ganhá-lo. Mas nós percebemos por aqui um pouco da anatomia com que a esquerda vê o mundo. Este tribalismo que lhes permite catalogar as pessoas nas caixinhas que eles têm pré-definidas, permite-lhes validar ou invalidar um argumento de acordo com quem está a dizê-lo e independentemente daquilo que está a dizer. Isto também é um sintoma de como a esquerda olha para o indivíduo, não como alguém singular, mas como alguém parte de um grupo. E esta mentalidade é aquela que faz sentido na sua forma coletivista de ver o mundo. Ela resume sempre a forma canónica do indivíduo ao suposto grupo a que ele pertence, apagando todas as suas características individuais, o seu contexto pessoal e atribui-lhe as características do grupo. O indivíduo deixa de ser definido pelo seu pensamento próprio e único para passar a ser definido pela sua cor de pele, pelo seu género, pela sua orientação sexual. Ora, esta mentalidade é obviamente incompatível com a capacidade do indivíduo ter e exprimir pensamento próprio. E porquê? Porque ter pensamento próprio implica precisamente desviar-se de qualquer grupo que lhe tenha sido atribuído.
E um esquerdista, coletivista por natureza, na sua ótica de pensamento grupal, não foi programado para isso. Esta catalogação de pessoas que as limita a serem aquilo que se pressupõe que o seu grupo é o lado mais negro do preconceito. E é por isso mesmo que, quando olhamos para a esquerda, vemos como é composta por pessoas que entre si se parecem diferentes, mas que pensam todas exatamente igual. É como se fosse uma biblioteca populada pelo mesmo livro, mas com diferentes capas. E eu deixo a pergunta, será essa uma biblioteca diversa? E isso vai ao encontro do que eu disse há pouco. De facto, a única diversidade relevante, a diversidade de ideias, é precisamente aquela que a esquerda não suporta. E se tu sais do desvio padrão que ela estabeleceu, se a questionas, se a criticas, és logo apelidado de fascista, extrema-direita e neonazi. Com alguma sorte ainda consegues ser também um supremacista, patriarca, transfóbico, cisgênero, heteronormativo. Além disto não contribuir para conversa nenhuma, tem um efeito colateral. Ao banalizar estas expressões, quando de facto aparecer um verdadeiro fascista ou racista, o termo não será levado a sério, porque foi aplicado demasiadas vezes a pessoas que não representavam de toda essa definição. E o termo torna-se inflacionado porque tão facilmente se chama racista alguém com quem simplesmente se discorde, como alguém que seja de facto um racista. A certa altura perde-se o propósito do termo, porque subitamente tudo é racista e fascista. E escusado será dizer que isto abre espaço ao aparecimento de verdadeiros racistas e fascistas. A questão é que a esquerda não pensa conscientemente nisto. Na verdade, chamar o outro de racista e fascista é cada vez mais apenas um reflexo quando se está confrontado com argumentos com os quais não se tem uma resposta feita. Mas é óbvio que eles não pensam sequer nisto. É reflexivo. Há um pequeno grupo de pessoas que define os termos da indignação e depois há um grande conjunto periférico de pessoas que espera o sinal e apenas o repete. E não se apercebem que ao chamarem qualquer um de fascista, racista, extrema-direita, criam um ruído não intencional que torna difícil o trabalho de discernir aqueles que realmente o são. É preciso definir bem o que é fascismo e não usá-lo como resposta pronta para toda a gente que diz coisas fora do vosso raio de tolerância. E é preciso aplicar o termo apenas quando essa definição realmente se aplica, para o podermos combater em conjunto. Se usarmos o fascista, neonazi, extrema-direita como termo abstrato que se dispara aleatoriamente, nunca acertaremos no alvo. E sabem quem é que se favorece dessa distração e desse ruído? A verdadeira extrema-direita e os verdadeiros neonazis. Mas é difícil explicar a alguém com demasiadas certezas que está a ser contraproducente para a própria causa. Há mesmo quem enche os bolsos desta indignação fabricada. Até porque, nesta nossa geração, que vive uma crise de propósito, que leu nos livros de história todas as lutas pelos direitos iguais e das quais eles não fizeram parte, e ao mesmo tempo que está fechado em clusters de pensamento nas redes sociais, precisa de agarrar-se a causas messiânicas para poder mostrar-se moralmente superior e sentir-se útil ou mesmo relevante. Então procura motivos para se indignar porque a indignação permite-lhe fabricar e exibir um lado virtuoso seu. O problema é que quando te fanatizas é muito fácil convencer-te de que estás certo ao fazer coisas erradas. Dizes isso porque és um liberal facho e os fachos querem se defender e a extrema-direita é muito subtil. A extrema-direita não vencerá. Fascismo nunca mais. Hashtag somos todos 25 de Abril. Eis um excelente exemplo. Não. Fica aqui. Só desta vez. Eu prometo que não ponho esta parte no vídeo, ok? Eu vou desligar a câmera. Ok, estamos off the record. A tua ordem não te está a ver. Dá-me só este minuto. Peço-te isso. Fica receptivo só desta vez. É que se tu pensares bem e não te ficares por repetir as frases feitas que te dão, perceberás que nós, liberais, somos péssimos fascistas. Não, repara, espera. Repara. Segundo a definição do Pribaram, fascismo é a tendência para o excesso de autoritarismo ou para o controle ditatorial. Ora, excesso de autoritarismo e controle ditatorial só são possíveis com um Estado grande e poderoso, que é precisamente aquilo que tu defendes, mesmo que não intencionalmente. Só se consegue impor um controle ditatorial através de um aumento do Estado e do seu poder de influência, para, através dele, exercer a sua autoridade e imposição de ideias. Portanto, jamais um fascista conseguiria exercer qualquer imposição de pensamento com um Estado cujos poderes são limitados, que é precisamente aquilo que eu e qualquer liberal defende. Portanto, querer a redução do peso do Estado é precisamente a antítese do fascismo. Eu quero mais autonomia e liberdade para o indivíduo, menos concentração de poder e autoridade para o Estado. Eu, enquanto liberal individualista, acredito que tu és o indivíduo soberano e que não tens de estar subjugado ao grupo de que fazes parte. Nisso acreditam os coletivistas da extrema-esquerda ou da extrema-direita. Porque, meu querido amigo, se te subjugas à tribo de que fazes parte, perdes a tua impressão digital e tornas-te apenas estatística. Ficaste convencido?